Você tem certeza se a sua igreja é saudável? Aliás, a pergunta mais importante do seu ministério é a pergunta pela saúde da igreja ou pelos números, ou pela quantidade numérica? Aliás, o que é que precede o quê? É a saúde da igreja que deve preceder a quantidade ou o crescimento numérico? Ou é o crescimento, ou são os números que devem preceder a saúde da igreja? É sobre esse tema que eu quero falar agora, e se você gostar desse vídeo, você me segue no meu canal, porque aqui nós conversamos sobre liderança, ministério pastoral, psicanálise e outras coisas mais. Eu quero te dizer que hoje há quase que uma ditadura do crescimento gospel, principalmente aqui no Brasil. Como se a quantidade de gente que frequenta os cultos no domingo comprova que de fato uma igreja é saudável. Nem sempre. Sabe por quê? Quando o crescimento numérico da igreja se torna um fim em si mesmo, se torna o objetivo precípio, o objetivo prioritário de um ministério, geralmente tem muita gente tentando fabricar um crescimento numérico em detrimento da saúde da igreja. Quando o crescimento não é precedido pela saúde, muitos líderes e pastores começam a utilizar ferramentas, estratégias e processos que não são compatíveis com a revelação da palavra de Deus. A pergunta é: eu sou o tipo de pastor que sou contra o crescimento numérico da igreja? É claro que não. Domingo passado eu fiquei muito feliz porque a minha igreja estava lotada de gente. Mas eu não me deixo me impressionar. Eu não me permito ser seduzido pela quantidade de gente que frequenta o domingo na minha igreja. Por quê? Porque se isso se torna o grande alvo da minha vida, eu não faço a pergunta pela saúde. Porque essa quantidade de gente que frequenta os nossos domingos é a mesma quantidade de gente que tem lido a Bíblia todo dia, tem buscado ao Senhor todo dia. É a mesma quantidade de gente que frequenta as nossas vigílias de oração. É a mesma quantidade de gente que tem se engajado no ministério, tem estado num pequeno grupo para cuidar de alguém, para pastorear alguém, para discipular alguém. Será que essa quantidade de gente que vai no domingo consumir religião é a mesma quantidade de gente que tem cumprido sua missão e deixado a sua contribuição para que o reino de Deus se expanda? Quando as perguntas não são pela saúde, os números podem mentir, os números podem mascarar a realidade de uma igreja. É claro que eu luto para que a minha igreja cresça, mas eu entendo de que a saúde da igreja deve preceder o crescimento numérico, porque quando há crescimento numérico sem saúde, esse crescimento numérico da igreja não será viável e nem sustentável. Mas quando a saúde da igreja é a principal pergunta, é o que precede o crescimento, a própria saúde se torna a ferramenta de Deus para a sustentabilidade do crescimento, do avanço, do amadurecimento, da expansão dessa igreja. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus vai dizer que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, não fizemos muitas coisas em teu nome, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, nós não realizamos muitas atividades, não frequentamos muitos cultos, não realizamos muitos eventos gospel em teu nome. Jesus dirá para essas pessoas: eu não os conheço. Por quê? Porque não é o ativismo religioso que comprova se o povo que frequenta nossas igrejas está no caminho que foi estabelecido por Jesus. Não é essa coisa, essa quantidade de eventos, esse negócio louco que o mundo gospel nos ensina a fazer, que comprova alguma coisa. Então eu te recomendo que a principal pergunta da sua igreja seja pela saúde, não pelo crescimento. Não tenha também medo do crescimento. Não demonize o crescimento. Crescer é muito bom. Pedro pregou em mais de 3.000 almas, que a sua igreja cresça, mas que esse crescimento não seja em detrimento da saúde da sua igreja. É por isso que nos dias 9 e 10 de abril teremos a primeira conferência internacional para igrejas saudáveis. Teremos a presença do pastor Mike Constante de Saddleback, na Califórnia, que foi pastor auxiliar do pastor Rick Warren. Teremos a presença do pastor Tiago Matos, da Igreja Red, a presença do pastor
do pastor Juan Nossi, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, a presença do pastor Leandro, da Primeira Igreja Batista em Afonso Cláudio, a presença do pastor Francisco Isidoro, da Primeira Igreja Batista de língua portuguesa dos Estados Unidos, eu também estarei lá. Teremos a presença do pastor Eraso, que foi um dos tradutores dos materiais dos sermões do pastor Rick Warren aqui no Brasil, porque a pergunta dessa primeira conferência internacional para igrejas saudáveis não é a pergunta pelos números, mas é a pergunta pela saúde, uma saúde que gera um crescimento saudável. Se você quiser, vai estar aqui disponível também o link da nossa conferência, a primeira conferência internacional para igrejas saudáveis, da Visão Saúde, e você não pode perder. Traga sua liderança, 9 e 10 de abril, os 50 primeiros pastores receberão hospedagem gratuita em Vitória, e eu terei o prazer, nós teremos 400 vagas, você tem que correr e se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lute não pelos números, mas pela saúde, porque os números virão na sequência, serão desdobramentos naturais. Deus te abençoe.